Boa noite a todos e a todas. Hoje também com certo destaque, eu quero dar uma boa noite aos internautas. Eu acho que Oscar e Denise são os mais vigilantes nessa atenção aos nossos amigos internautas. E, ultimamente, colegas pessoais meus, que comumente vêm dizendo que também vêm me acompanhando pela internet e acompanham a SEJA, as palestras da SEJA pela internet, pessoas que às vezes eu não conheço pessoalmente, que encontro em outras casas espíritas, inclusive em outros estados, como a gente às vezes encontra com muitas pessoas de outros estados e outras cidades durante o MIEP, e que falam, que também nos acompanham a SEJA através da internet. Então, prometo ficar um tanto mais vigilante para também saudar os nossos amigos internautas, tendo em vista que a SEJA também se faz presente de outras formas e não apenas nesse prédio concreto que nos abriga semanalmente. Eu sempre era mais prudente quando estava Ceice e João, então acabava sendo uma forma, quando eles estavam em São Paulo, uma forma da gente se aproximar, ou comumente saudava. E, particularmente, essa noite, falando sobre casa espírita, e falando dessas facilidades que o mundo contemporâneo nos presenteia, da gente também se fazer presente enquanto casa espírita, de outras formas, e a forma do mundo digital é uma delas, é que, em especial, também essa noite, quero homenagear não apenas vocês que estão aqui presentemente, mas os nossos amigos internautas que nos acompanham, às vezes, inclusive, em outros países. Eu sempre digo que a vantagem de a gente ficar durante um mês com um tema livre, às vezes é confortável para o expositor, mesmo que Ana Cecília sempre pegue no meu pé, que às vezes eu não consigo ter tanta disciplina de falar o tema com tanta antecipação. E até a semana retrasada eu não sabia exatamente qual tema pensar para essa noite, mas aí depois da insistência de Lau, quase que eu não vinha semana passada, Denise, para a nossa comemoração, nós colaboradores da SEJA, nos encontramos sábado passado, e quase que eu não vinha para aquele encontro, eu ia me arrepender pela eternidade. Acabei vindo e o tema foi decidido sábado passado, no nosso encontro no sábado à tarde. Estávamos aqui refletindo, enquanto um coletivo de colaboradores, a importância da SEJA em nossas vidas. E aí eu saí daqui dizendo que o tema da palestra precisa ser sobre casa espírita. E hoje, de maneira mais atenciosa, me debruçando sobre esse tema, observei que Kardec fundou a primeira casa espírita, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, também durante o mês de abril, dia 1º de abril de 1858. Então, comemoramos durante esse mês 150 anos da fundação do primeiro centro espírita. E também no mês de abril, comemoramos o aniversário da SEJA, esse ano, 14 anos de aniversário da fundação dessa casa. Então, por isso, a dedicação especial dessa palestra de hoje, como forma de homenagear a SEJA e como forma também de homenagear todas as casas espíritas espalhadas por esse imenso país e pelo mundo afora. E agradecer a Kardec por ter tomado essa belíssima iniciativa de ser sempre referência para nós. E aí é com ele que nós vamos observar que quando se determinou para que, de fato, o centro espírita precisaria se direcionar, trouxe 3 referências. Ser um espaço de unificação, então o movimento espírita precisa pensar na unificação, ser um espaço de educação para os médios, e por isso que ele reflete tanto a importância de uma mediunidade amadurecida, educada, disciplinada e sintonizada com o Evangelho de Jesus. E como terceiro ponto, a caridade. A partir dessa reflexão que Kardec nos traz, é que a gente começa a compreender a importância que é analisarmos a nossa casa como um espaço que precisa ser muito bem cuidado, mas também como a nossa casa precisa também ter a responsabilidade de unificar o movimento. Por isso a SEJA tão preocupada em estar ligada com o MIEP, por isso a SEJA preocupada de estar articulada, seja com o movimento federativo estadual, federal e também com a própria AME, que nos representa enquanto município.
E a partir dessa compreensão, Kardec coloca a importância de nós nos comunicarmos a fim de que o espiritismo não possa sofrer as arestas da desunião. E aí Emmanuel, nada mais, nada menos, nos presenteia com essa leitura no início. Precisamos deixar as querelas da contenção e talvez focarmos um pouco mais na nossa unificação. Porque há diversas as possibilidades da gente poder se focar. Problemas todos nós temos, conflitos todos nós temos, diversidade todos somos. Então nós temos motivos inumeráveis para as querelas. Mas quando de fato a gente foca na importância dessa unificação, que Kardec desde o início nos anuncia, é porque ele sabe, sabiamente, da importância de estabelecermos a união, independente de quais sejam os desafios a abraçar. Para a causa do espiritismo, estamos para além da individualidade. Nós representamos, na nossa pessoalidade, nós representamos, quando falamos em nome de nossa casa espírita, indiretamente, os preceitos espíritas abraçados por Kardec e o Evangelho de Jesus. E se nosso foco for essa responsabilidade, as contendas sempre ficarão em segundo plano. E a partir dessa concepção é que nós fomos no site Consolador, onde trabalharam um pouco essa reflexão sobre a importância do centro espírita. E aí ele trouxe um dos pontos para a nossa reflexão nessa noite, onde traz qual é o papel, do centro espírita diante da sociedade. E aí ele coloca: desempenhar primordialmente a doutrina espírita para a renovação do homem, integrando-o no grupo familiar e na sociedade em que vive, com vistas ao progresso moral e espiritual de todos. Como escola de formação espiritual e moral, que deve ser o centro espírita, desempenha papel relevante na divulgação do espiritismo e no atendimento a todos os que nele buscam orientação e amparo. Essa representação do papel da casa espírita, ela sintetiza muitas das atividades a qual nós devemos, de fato, nos debruçar com responsabilidade. A responsabilidade que é assumir a divulgação do espiritismo, tendo em vista que é possível que, quando nós não nos fundamentamos em Kardec, corremos um risco muito grande de trabalhar a mistificação dentro do próprio espiritismo. Por isso, a responsabilidade que é assumir esse papel de divulgação. Por isso, a responsabilidade de abraçar o compromisso com os grupos de estudo dentro da casa. Por isso, a responsabilidade de consagrar o trabalho de evangelização da juventude, da evangelização das crianças, como forma que, desde pequeno, nós possamos, de fato, utilizarmos esse espaço para uma educação segura do Evangelho de Jesus com base no Espiritismo. E a partir dessa compreensão, vamos também destacar a importância que a Casa Espírita tem, através da doutrina espírita, de renovar os homens. Quando Kardec nos traz aquela revelação do que de fato caracteriza o verdadeiro espírita, ele justamente traz o papel da importância dessa nossa renovação de alma. Reconhece-se o verdadeiro espírita como aquele que se esforça para poder transformar as suas más tendências. É aquele que abraça a transformação moral como um dos objetivos para estar aqui. E a nossa transformação moral, consequentemente, impactará no trabalho que a gente abraça na casa espírita, no impacto que nós vamos levar para os nossos lares, como aqui bem colocou, como nós vamos impactar a sociedade e, consequentemente, qual será o real sentido da caridade para as nossas existências. E aí, trazendo algumas reflexões, me deparei com a palestra de Divaldo, em que ele foi justamente falar um pouco sobre a importância do centro espírita, e após a sua exposição, ele foi abordado por uma senhora que dizia: Divaldo,
Eu não aguento mais de fazer tanta caridade. Meu Deus, são tantos pobres. E Divaldo, né, com a sua perspicácia, disse: minha filha, então pare. Como assim, Divaldo? Você está me orientando, né, a deixar de fazer caridade? Muito pelo contrário, minha filha. Imagine, Divaldo vai orientar alguém a deixar de fazer caridade. Mas olhem a observação que Divaldo traz. Quando ele diz: não estou mandando você deixar de fazer caridade, estou mandando você descansar, porque a caridade lhe está fazendo mal. Já imaginou a caridade fazer mal a alguém? E, sinceramente, ele assim apresentou: algo não está funcionando. Ou você está exibindo-se sem o sentido real da caridade, me perdoe a franqueza, pois quero lhe ajudar, ou você está saturada, precisando de uma pausa. Então, quando Kardec faz a referência à caridade, não é essa caridade. Porque a caridade não nos cansa, nesse sentido de nos enfadar frente ao compromisso do trabalho assumido. Porque nessa perspectiva, como Kardec muito bem faz a gente reflexionar, a caridade ela precisa ser não apenas feita enquanto prática, mas sentida enquanto alma. O exercício dentro da casa espírita, como ele é doação de energia, e não apenas uma doação material, seja das nossas mãos, seja da nossa fala, seja do nosso suor, seja da nossa dedicação, ela representa também uma doação de energia. Não é só o nosso corpo que trabalha, mas é a energia que está emanando de nossa alma que diz como aquele trabalho, de fato, vai ser experienciado pelo outro que recebe e por nós que assim o praticamos. Então, se a caridade estiver nos fazendo mal, com certeza o problema não é a caridade, é a gente que está um tanto equivocado nesse conceito de caridade a qual nós estamos abraçando. Porque, de fato, quando nós abraçamos o compromisso com o serviço no bem, por mais que o nosso corpo fique exausto, a nossa alma sempre está revigorada de amor. E esse amor não cessa de nos trazer bem-estar. E é esse compromisso com a caridade que nós precisamos abraçar quando, de fato, assumimos esse trabalho de doação como um colaborador na casa espírita. Mas que isso também não sirva de desculpa para a gente dizer: porque eu sou uma pessoa muito imperfeita, então, por conta disso, eu não tenho essa energia tão boa para dar. E, por conta disso, por enquanto, eu só posso receber. Então, o máximo que eu posso fazer numa casa espírita é estar na condição de espectador e receber. Às vezes, é só desculpismo de nossa parte. Porque nós somos aquele doente que nos curamos trabalhando. Essa é a nossa espécie. Esse, por enquanto, é o nosso padrão de evolução espiritual. Somos todos doentes, cuidando de outros tantos doentes, aprendendo que no exercício do amor é que nós vamos nos curando. E nos curando mutuamente. Então, não se engane achando que quem está aqui no papel de doador é quem está aqui no papel que está recebendo a doação. Todos nós somos irmãos doentes que estamos nos autoajudando e nos interajudando para a cura de todos nós. E aí, nessa perspectiva, nós fomos para o site da Federação Espírita Brasileira, em que ele nos recomenda algumas reflexões a respeito da importância de uma casa espírita. E aí ele traz 5 perspectivas que nós podemos nos debruçar quando nós analisamos a importância que é um centro espírita, tanto para nós, na individualidade, mas também como uma casa espírita pode impactar na coletividade. Então, a partir dessa perspectiva, aponta-se 5 principais vertentes que expressam a importância de uma casa espírita. A casa espírita é um templo, é um lar, é uma oficina, é um hospital e é uma escola. Só analisando de maneira muito superficial, nós vamos entendendo a complexidade de atividades abraçadas por uma casa espírita. E aí vamos dar atenção a cada uma delas. É um templo porque é um espaço de oração.
Muitos de nós, talvez, durante a semana inteira, no tumulto que é o nosso dia a dia, tiramos esse tempo para estabelecer uma conexão mais profunda com o plano superior. Muito provavelmente. E isso, por si só, já é sustentáculo para muitos de nós. Não que a gente só deva fazer isso de 8 em 8 dias. Mas, para muitos, se não tivéssemos esse espaço de refrigério, esse espaço em que a gente dá a oportunidade para que o nosso corpo e a nossa mente se aquiete para recebermos os esclarecimentos da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, já é, para muitos, refrigério para a alma. Porque a possibilidade que nós nos damos de estabelecermos uma conexão com o plano superior. Mas, além de templo, a casa espírita também é um lar. E aí a orientação que nos é posta é que esse espaço deve receber seus frequentadores e colaboradores como o lar que acolhe a família. E vendo a explicação a respeito disso, que pena que nem todos estavam aqui sábado passado, à tarde, quando nós pudemos ser testemunhas de muitos testemunhos apresentados pelos colaboradores, apresentando esse espaço como não a sua segunda família, mas a sua família ampliada. Porque parece que quando a gente diz segunda família, é que a gente tem uma primeira que está num patamar de hierarquia maior de consideração, e a segunda vem como segunda opção. E depois que eu vi o testemunho de uma de nossas colegas, que estava em dúvida, inquieta porque tinha que se mudar de cidade para ficar mais perto da sua família, mas estava inquieta porque ia deixar a Seja, a gente compreende que não é a segunda família. É uma família ampla em que a gente elege no mesmo patamar de importância do que a nossa própria família consanguínea. E outros tantos exemplos de amparo, de apoio, qualquer que seja o nível de apoio, de tantos os outros que apresentaram aqui em seu testemunho a importância dessa convivência nessa família ampla, que é sustentáculo e, às vezes, é o equilíbrio na balança diante de muitos desajustes familiares ou desajustes pessoais. Os desafios que nos colocam no dia a dia, em que, às vezes, a gente precisa daquela parentela espiritual, daquela parentela que nos é mais afim, como aquele grande suporte que vem equilibrar as nossas convivências nas nossas relações mais amplas. Então, a partir dessa compreensão, ficou para mim muito mais claro o porquê dessa reflexão do Centro Espírita como também um lar. E esse lar precisa ser um lar acolhedor. Por isso, a reflexão de que o Centro Espírita precisa ser esse espaço que acolhe como se fosse um lar. Às vezes, nós somos mais bem acolhidos aqui nessa casa do que se fosse na casa de alguns parentes. Não sei vocês, mas eu sim. E é nessa perspectiva que a gente entende que nós vamos criando relação. Eu sempre digo, a Seja é a experiência, é o projeto piloto para que a gente possa amadurecer o que é, de fato, o sentimento do amor universal. Porque se a gente é capaz de sentir falta das pessoas que aqui a gente convive, mesmo não sendo fisicamente ou biologicamente de nossa família, é que a gente vai entender que as relações de amizade com certas pessoas têm um peso tão forte quanto as relações com os nossos parentes. Porque, como bem explorou Oscar, nas reflexões também nesse nosso encontro, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, coloca de maneira muito clara a diferença entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, talvez muitos de nós fazemos parte dessa família ampla e, por isso, ficamos tão à vontade e, por isso, às vezes, transitamos em outras casas e a gente encontra aquela casa que nos fala mais alto a emoção, que nos chama muito mais ao trabalho. Mas, mesmo alimentando esse tipo de sentimento por uma casa espírita em específico, porque isso faz com que a gente fortaleça a nossa identidade dentro do próprio movimento,
Nunca esqueçamos, Kardec, que para além da nossa casa existe um movimento. E o movimento espírita também precisa ser tão cuidado quanto a nossa própria casa. Porque não adianta eu cuidar muito bem da minha casa e não lugar para as minhas vizinhanças. Para que a minha sociedade, enquanto coletividade, viva harmoniosamente, eu também preciso dar atenção e ter cuidado para com os nossos vizinhos. Porque isso é um sentimento de comunidade. Isso é o que faz, de fato, dilatarmos as nossas emoções para um patamar de sentimento um tanto mais avançado do que aqueles que eu só me preocupo porque tem uma relação direta no meu campo relacional do dia a dia. E é nessa compreensão que a gente vai descobrindo porque é que o MIEP faz falta, quem não participa. Já escutei testemunhos de pessoas, inclusive de amigas que hoje moram em outros estados e têm um compromisso anual com Campina Grande de vir ao MIEP, em toda a época. Porque é esse sentido de irmanação que nós também precisamos amadurecer. Eu lembro quando eu participei do primeiro Ame Sempre, a convite de Caio e de Lissandra, que estão aqui, por sinal, eu disse que um dos grandes presentes que o Ame Sempre, que é um evento organizado pela Associação Municipal do Espiritismo, que acontece todo ano, e a ideia foi justamente pegar expositores de casas espíritas diferentes para a organização desse evento. E eu lembro muito claramente, quando eu coloquei para Caio, que um dos grandes presentes do Ame Sempre foi justamente a oportunidade de conhecer Cláudia Batista com mais profundidade, Cibele, que nem conhecia em intimidade, Gorete, Celinha, Lisandra e outros tantos. E é nessas experiências da gente intercalar experiências com outras tantas casas que a gente vai fortalecendo os nossos laços de amizade e tornando, de fato, o Centro Espírita e o movimento espírita um grande elo de fraternidade e solidariedade. O Centro Espírita também é uma oficina. Porque nesse espaço, há um espaço em que nós precisamos trabalhar para nos aperfeiçoar, seja tecnicamente, seja espiritualmente. Aqueles que abraçam, por exemplo, o compromisso com o passe, precisam se preparar, precisam estudar, precisam seguir certas regras e instruções a fim de que essa atividade seja uma atividade harmonizada, para poder dar uma assistência adequada a quem vem aqui em busca de auxílio, de socorro. Por isso que o espaço do Centro Espírita também precisa ser uma oficina, em que muitos de nós vamos doar o nosso talento, o nosso tempo, as nossas habilidades, para fazer com que a casa efetivamente funcione e que o trabalho de Jesus também possa ser transmutado para o plano material. O Centro Espírita também é um hospital. Muitos de nós, como sabemos, somos doentes e precisamos, sim, desse espaço para poder amenizar as dores de nossa alma. Por isso que a casa espírita representa, para muitos de nós, aquele momento em que nós conseguimos, às vezes, durante muitos dias, encontrar a paz na alma. Por isso que ela deve, sim, representar um refrigério, um espaço de consolo e um espaço de esclarecimento para os nossos espíritos. E a partir dessa compreensão, em que muitos carentes do corpo ou da alma, encarnados ou desencarnados, enxergam nesse espaço um espaço em que eles precisam de repouso. De repouso para poder se compreender, de repouso para poder receber medicamentos em que vão tocar fundo seus espíritos tão adoecidos. E é a partir dessa compreensão que nós também vamos para o último tópico em que se coloca a casa espírita como uma escola. Porque não dá só para a gente vir para o hospital, se tratar minimamente, se fortalecer um pouco espiritualmente e depois dizer, tchau, vamos embora. Porque a gente já sabe que há uma profundidade muito maior no adoecimento do nosso espírito, que não é um paliativo que vai trazer a cura. Às vezes, esse momento, seja do passe, seja da água fluidificada, seja daquela palestra que lhe tocou mais fundo, é um espaço de refrigério.
em que às vezes a ferida está tão em carne viva que a gente precisa deixá-la cicatrizar um pouco. Mas que depois dessa cicatrização, não percamos o foco de que, de fato, nós precisamos ir a fundo qual é a causa do nosso adoecimento. E se a causa do nosso adoecimento é o nosso próprio espírito, é lá que nós devemos educar. É esse espaço que precisa efetivamente ser cuidado. E é nessa compreensão que a Casa Espírita se coloca também como essa escola. Que, além do esclarecimento, porque imagine, eu sempre coloco o impacto que é simplesmente acreditar na lei da reencarnação. Se a gente não conhecesse absolutamente mais nada de espiritismo, e apenas compreendesse em profundidade o impacto que é a compreensão da lei de reencarnação, isso já faria um estrago enorme, no bom sentido, em nossas vidas. Porque quando compreendemos em profundidade a lei da reencarnação, no mínimo assumimos uma responsabilidade muito maior para com a nossa existência. Depois nós deixamos de nos desculpar, porque nós sabemos que como a reencarnação explica de fato a pluralidade das nossas existências, é uma coisa que vai linkando com a outra. A gente vai compreender que muitos dos nossos sofrimentos está atrelado às experiências equivocadas que o nosso espírito já vivenciou em prísicas eras. E a partir dessa compreensão, a gente já deixa de ser vítima. Repito, quando compreendemos com profundidade a lei da reencarnação em nossas vidas. Então, só deixar de reclamar e assumir a responsabilidade por tudo de bom que há de se construir em nossas vidas, já traz um impacto profundo em nossas almas. Se todos nós abraçarmos a doutrina espírita com esse objetivo por si só, de educar as nossas almas, nós já impactaremos sobremaneira a nossa existência e também de quem nos circunda. E por isso o compromisso que toda casa espírita precisa ter com a educação. A educação das crianças, a educação dos jovens, a educação dos adultos, a educação da família. Porque o Evangelho no lar representa também uma educação familiar, para todos nós. Levarmos e reflexionarmos o Evangelho de Jesus dentro de nossas casas. Isso representa a casa espírita enquanto escola dentro de nossas casas. E é nessa perspectiva que nós reflexionamos sobre a importância e o impacto que uma casa espírita pode trazer para as nossas vidas. Nós fomos para uma palestra de Divaldo Franco, onde ele traz justamente um roteiro apresentado por Joana sobre a necessidade de nós nos espiritizarmos, nos educarmos, qualificando-se, e, a partir disso, humanizarmos também. Lembro de um seminário para os colaboradores que Denise justamente trabalhou essas 3 perspectivas, em que Joana apresenta a necessidade da casa espírita se espiritizar. E a gente diz, como assim? Mas toda casa espírita não fala doutrina espírita? O que Joana nos faz reflexionar é sobre a vigilância que devemos ter para que o espaço na casa espírita não perca o seu foco, que é Kardec, a nossa referência, com base no Evangelho de Jesus. A fim de que não tomamos esse espaço para falar qualquer coisa que não seja espiritismo. Nós podemos conversar sobre qualquer coisa, na perspectiva do olhar espírita. Isso não pode ser perdido. E quando Joana traz esse destaque, o que ela nos convoca? Ela nos convoca a uma fidelidade a Kardec. O espiritizar para a casa espírita, preocupada em não destoar os seus ensinamentos e os seus princípios da proposta apresentada por Kardec. E também nós, na condição de espíritas, que também somos propagadores individuais da mensagem do espiritismo, também precisamos conhecer mais Kardec, a fim de que a gente não esteja tão atrapalhado na hora de apresentar a doutrina espírita, também como divulgadores que somos. Então, nessa perspectiva, nós precisamos
nos espiritizar. E também precisamos nos qualificar. E Divaldo coloca, nós precisamos equipar de recursos para fazer bem aquilo que gostaríamos de fazer. Evitar o aventureirismo e adquirir características essenciais, típicas das finalidades que vamos exercer na vida prática. O que é que Divaldo explora quando ele traz essa abordagem de Joana? Não dá para colocar um passista que não é qualificado, por mais boa vontade que ele tenha. Não é porque qualquer um tem mediunidade que deva ir para uma reunião mediúnica. Por mais que outras pessoas não entendam, mas uma pessoa que tem boa vontade, uma pessoa que é boa, isso não, às vezes não é suficiente. Porque, como ele bem explora, às vezes a boa vontade atrapalha mais do que ajuda. Em determinados contextos, uma pessoa que tem habilidade vai ajudar mais do que aquele que aparentemente só tem boa vontade. E a necessidade de se qualificar não é no sentido, porque aquela casa espírita é muito elitista, porque aquela casa espírita é muito exigente. Não. É porque aquela casa espírita é muito responsável. E diante dessas atividades, nós precisamos ter o cuidado e a responsabilidade de qualificar os colaboradores que irão receber outras tantas pessoas, que às vezes chega à nossa casa, ainda com a compreensão muito imatura do que são as atividades. Principalmente a doutrina espírita, que ainda é alvo, né, de tantas mistificações no senso comum. Maior fica, então, a responsabilidade em quem assume uma atividade. Por isso que a casa espírita exigente e alinhada com que, de fato, Kardec e Joana assim nos propõem, é aquela que sempre busca estimular os seus colaboradores para a qualificação. Tendo em vista que, para a assistência dos nossos irmãos, precisamos muito mais além da mera boa vontade. Porque a boa vontade, ela é a energia necessária para que o trabalho do bem se concretize com amor. É fundamental. Porém, esse trabalho precisa ser feito com uma certa qualificação. E aí, volta ao exemplo que Divaldo traz com relação à escolha de um colaborador para trabalhar lá na creche da Mansão do Caminho. Ele diz, no mínimo, é uma pessoa que precisa ter trato com crianças, certa habilidade. Imagina uma pessoa que diz, olha, eu quero fazer caridade, quero trabalhar na creche. Você é mãe? Não. É cuidadora? Não. Já trabalhou com criança? Não. É pedagoga? Não. Eu não tenho muita paciência com criança, não, mas eu estou aqui de boa vontade para fazer caridade. Para com ela. Entenderam a compreensão de que, às vezes, não só a boa vontade é eficiente, para lidar com criança, precisamos ir em busca de um perfil que se adeque a esse tipo de atividade. Da mesma forma, em outras tantas experiências de trabalho, seja numa casa espírita, seja qualquer outro espaço, nós precisamos qualificar as pessoas que se enquadram e têm perfil para determinadas atividades. Porque estaremos potencializando a boa vontade e esse trabalho será um trabalho muito melhor qualificado. Então, é nessa perspectiva que a gente precisa, enquanto colaborador, e enquanto futuros colaboradores também, nos doar nessa perspectiva de que não estamos aqui para fazer uma mera caridade com boa vontade, mas uma caridade com boa vontade e que o compromisso para se qualificar frente àquela tarefa e que nós desejamos abraçar. E uma outra perspectiva que é a humanização. Eu acho interessante a reflexão que Divaldo traz a respeito da humanização indicada por Joana, quando ela coloca que nós precisamos voltar à nossa simplicidade, ao nosso bom humor e voltar ao nosso lado mais humano. E é nessa perspectiva que a gente precisa entender como a gente precisa exercer a afabilidade, a doçura, o bom trato, a simpatia, a empatia para com os nossos. Muitos chegam aqui atordoados, angustiados.
E faz toda a diferença receber um sorriso quando recebe o informativo da CEJA. Talvez para quem esteja acostumado com isso, já tenha se passado como algo tão rotineiro que não dê a devida atenção. Mas para aquele que chega meio acabruado, desconfiado, sem saber o que acontece numa casa espírita, que veio porque disseram vai, que às vezes é o último recurso de alguns, que está com adoecimento de alma tão profundo que diz, eu vou lá porque é a minha última esperança. E que consegue ser acolhido fraternalmente, mesmo por aquele que nem sequer sabe seu nome. Isso faz toda uma diferença. Isso faz com que a gente saia de um lugar tão mais distante para estar aqui. Então, por conta disso, o processo de humanização é necessário, porque nesse processo de humanização nós estaremos resgatando o melhor que nós temos em si. É o nosso lado mais humano que, às vezes, maquinalmente, o nosso dia a dia estraga. A nossa vida sem tempo, atribulada com o trabalho e com tantos afazeres, acaba fazendo com que a gente esqueça desses tratos que nos caracterizam, que de fato nos caracteriza como humanos. Então, a cordialidade, o bom trato, a afabilidade, tanto para os colegas que nos encontramos. Tem um colega aqui da CEJA, que eu sempre brinco com ele quando ele diz assim, ele sempre pede um abraço porque ele não é desencarnado. E essa experiência é uma experiência interessante, porque faz com que a gente também não perca a vigilância e o cuidado para os que não são mais próximos. A gente só passa a dar um oi rápido. Então, o processo de humanização requer de nós muita vigilância, porque são essas relações afetivas que são nutridas no dia a dia, que vai neutralizando as contendas. Porque a frieza dá espaço para distanciamento. E o afeto nutre tolerância. Porque como nós somos almas encrencadas, e todos nós somos, quando nós somos provocados pela diversidade, a saída mais fácil é a contenda. Mas, quando nós somos nutridos pelas relações afetivas, elas nos fortalecem a ponto da contenda não ser suficiente para nos distanciar. Então, a gente pode até se magoar momentaneamente, mas depois a gente vai para a conversa de reajuste. E a gente não tem medo da conversa de reajuste, porque o nosso maior medo é desfazer aquela relação afetiva que tanto nos nutre. Então, é nessa perspectiva que a casa espírita precisa ser aconchego para as nossas almas, alimentação de relação afetiva e humanização nas relações em que esse nosso mundo contemporâneo está tão carente. E aí nós fomos para Sueli Caldas Schubert, que ela trabalha uma obra chamada Dimensões Espirituais da Casa Espírita. E aí, dessa obra, alguns aspectos nos chamam a atenção, a fim de que a gente possa compreender um pouco mais o que nos atinge positivamente o fato de abraçarmos um compromisso com essa família ampla, com uma casa espírita. Algumas reflexões que ela nos traz é que a necessidade que toda casa espírita tem de manter o seu padrão vibratório. Como nós sempre apontamos, antes do início das nossas reuniões aqui, a importância do silêncio quando a gente chega no espaço, a importância de fazermos uma prece, uma leitura edificante, a importância de ter música no início, para acalmar. A gente vem aqui tão afobado do dia a dia, tão atormentado com as demandas que a gente deixou em casa ou deixou lá fora, que às vezes uma música é suficiente para nos trazer uma certa harmonização interna, para nos preparar para a tarefa que logo mais nós iremos abraçar. Então, isso não é feito, não é indicado como um ritualismo. Isso é indicado como uma colaboração que todos nós encarnados
devemos devotar à espiritualidade que já está aqui há um certo tempo, preparando esse ambiente. E essa harmonização é fundamental. Além de ser fundamental para nós, cuja alma está sequiosa de um pouco de paz e esclarecimento, também é fundamental para outros tantos trabalhos que, em paralelo, estão acontecendo no mundo espiritual. E a Sueli nos coloca que o centro espírita é um ambiente de pouso de caravanas espirituais, que precisa, às vezes, estar um pouco nesse espaço para recarregar suas baterias energéticas para ir para as tarefas hercúleas que muitos exercem no mundo espiritual. E ainda coloca que também é um posto de socorro para desencarnados. Quando ela nos traz isso, ela nos coloca e nos faz refletir que colaboração todos nós devemos ter e doar para que uma casa espírita se mantenha harmonizada. Porque se ela é um pouso para as caravanas espirituais se reabastecer energeticamente, e se ela também é um posto de socorro para os desencarnados em profundo sofrimento, nós precisamos doar as nossas melhores energias para esse ambiente. E fazermos um esforço de estar aqui com um propósito muito maior, para além da mesquinhez dos nossos problemas e dos nossos desafios pessoais. Nós somos colaboradores para uma atividade muito maior do que as nossas necessidades espirituais, pessoais apenas. E Sueli também coloca que, na experiência da vivência numa casa espírita, a exemplo do que é uma palestra pública como essa, há guardiães no mundo espiritual que protegem essa casa, e ela utiliza a expressão, e faz uma triagem dos desencarnados que vão entrar aqui. Então, comumente, nós, desequilibrados como nós somos, não vivemos só, vocês sabem, né? Nós temos umas companhias, diversas companhias. Nós temos espíritos que são afins, que são muito semelhantes às nossas encrencas, nós temos espíritos que são amigos, e nós temos espíritos que são obsessores. Então, assim, a gente vive andando com uma caravana também. A experiência de vir à casa espírita, nós temos a oportunidade de, em muitos momentos, ter suspenso muitos processos obsessivos. Porque os obsessores acabam ficando do lado de fora. E não é que o guardião vai estar assim, com uma lança, expulsando os nossos, amigos espirituais que estão complicados conosco. Gente, não é isso. Porque eu não imagino o espírito superior fazendo isso, começando daí. Mas é o campo energético e vibracional que é criado que permite que esses espíritos mais complicados vibratoriamente não consigam entrar. Então, não é ninguém que impede, é eles que não conseguem entrar. E essa proteção, quem é que vai nutrir? É só o mundo espiritual que dá conta disso? O trabalho é coletivo e nós temos a nossa participação. Para uma casa espírita ser uma casa protegida pela espiritualidade superior, precisamos dar a nossa cota de colaboração. E por conta disso, quando entramos nessa casa, de fato, amadureçamos a compreensão de que ela é um verdadeiro templo. Porque quando a gente nutre essa compreensão de templo, é aquele lugar que a gente entra de maneira respeitosa. É aquele lugar que a gente quer doar a nossa calmaria e não a nossa balbúrdia. É aquele lugar em que nós somos afeiçoados para nutrirmos experiências de prece e de oração. É por isso que, energeticamente, nós criamos com o mundo espiritual, conjuntamente, essa cerca vibratória protetora, a fim de que, quando aqui nós chegamos, a gente possa ter um sossego dos nossos obsessores e possamos receber fortalecimento espiritual, seja na palestra, seja no passe, seja no atendimento fraterno, qualquer que seja a atividade em que nós estamos envolvidos dentro dessa casa. E acrescenta-se, o amiguinho nosso lá que ficou lá fora, ele também se nutre,
Porque Sueli diz que existem espíritos amigos que têm a capacidade de transmutar em imagens o que está sendo proferido aqui através das palestras, das reuniões, dos grupos, para os necessitados que ficam lá fora. Todo mundo recebe a sua contribuição. Todos nós somos protegidos por todas essas bênçãos. Então, só por si só é que a gente compreende a importância também da nossa colaboração nessa doação. E como último exemplo que eu queria dar, que Sueli nos traz, quando ela faz uma referência a um relato de André Luiz em um dos seus livros, em que ele visita determinado centro espírita e chama muita atenção dele a luminosidade da sala do passe. E aí está ele junto com o seu instrutor, e ele ficou querendo entender por que aquela sala estava tão iluminada. E olha a observação que o instrutor espiritual disse a André Luiz, quando ele diz o seguinte: esse ambiente luminoso é produzido pelas sublimadas emanações mentais das pessoas que iam receber o passe. Então, nós potencializamos, através das nossas emanações mentais sublimadas, o poder do passe. E me chamou muita atenção, porque muitos do que aqui fica ao final para receber o passe, antes do passe ser iniciado, é sussurrado em nossos ouvidos: faça uma prece ou pense em Jesus. Coletivamente, fazendo prece e pensando em Jesus, tem como um ambiente não se iluminar? Tem como um trabalho não ser potencializado? Impossível. Então, comumente nós entendemos o grande poder da espiritualidade superior em nos favorecer com seu enorme amor e misericórdia no trabalho para a propagação do bem. Mas hoje, mais do que nunca, a reflexão que me salta aos olhos e à alma é a nossa responsabilidade como colaboradores disso tudo. Seja aqui nesse ambiente, seja na sala de passe, onde talvez por alguns segundos nós nos devotamos a pensar em Jesus. E pensar em Jesus por si só já é uma energia suficiente para abalar as fibras íntimas de nossa alma. Então, que a nossa casa espírita não seja apenas esse espaço de tijolo, de areia e de cimento. Seja o nosso espaço de solidariedade, seja esse hospital para as nossas almas. E, acima de tudo, seja esse espaço em que nós vamos lapidar as nossas relações com tolerância, com amizade e com nutrição de afeto. Tem uma música de Arnaldo Antunes, que eu gosto muito, em que o refrão da música ele diz o seguinte: a nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo lugar. E para mim essa música é muito representativa, porque de fato acredito que a Seja é a nossa casa onde de fato a gente está. E ela pode estar aqui, nesse plano físico, nos impactando. Mas também nós a levamos para onde formos. E é nessa compreensão que nós levamos esse trabalho impactando almas em tantos e tantos e tantos espaços. Seja em outras cidades, quando a gente escuta, poxa, os expositores espíritas da Seja comumente estão espalhados por aí. Poxa, eu lá no Ceará assisti uma palestra de fulano que me fez toda a diferença. Mas não apenas nessas experiências. É em outras tantas, quando uma alma amiga sai de um atendimento e diz que está um tanto mais aliviado. Quando outras tantas almas queridas saem do passe e diz como isso está fazendo diferença em minha vida. Mas, acima de tudo, é esse espaço que faz com que seja um laboratório
para exercitarmos o amor universal. Sairmos desse amor mais egoísta a nós mesmos ou só a nossa família e utilizarmos outras tantas expressões de amorosidade para com outras pessoas que já fazem tanta diferença em nossas vidas. E que possamos não nos esquecer nunca que toda casa espírita é uma obra de Jesus. E se ela é uma obra de Jesus, devemos dar a Ele a nossa melhor energia. E aí eu quero terminar com a citação de Divaldo, quando ele nos diz: a casa espírita é algo mais do que as suas paredes. Somos aqueles que nela morejamos, somos a igreja viva a qual reportava-se o apóstolo Paulo. Somos o corpo espiritual de Jesus, que aqui está de uma maneira impregnadora, viva, para que todos aqueles que se acerquem do ambiente possam mimetizar-se com sua presença e com a sua realidade transcendental. E que possamos doar as nossas melhores energias para Jesus fazer o seu trabalho sempre, sempre muito melhor. Muita paz a todos.